Olá, boa tarde a todos, como estão? Para quem não lembra, eu me chamo Vitória e sou estudante de História da Uniriter. E aqui estamos realizando um curso sobre globalização e o Brasil. Na aula de hoje, a aula 2, vai ser uma aula muito interessante, porque nós vamos falar sobre a globalização e a cultura brasileira. Vamos começar analisando, estudando um pouco sobre os diversos fenômenos da cultura no Brasil, como cinema, arte, literatura, culinária, moda, música, entre outras diversas questões. A partir de então, vamos analisar essa cultura a partir do fenômeno da globalização, que foi aquele que nós estudamos na aula passada, que quer dizer sobre quando os processos e os fenômenos de política, economia, cultura, comunicação passam a ocorrer em escala global. Então vamos iniciar falando um pouco sobre o que é cultura? A cultura reflete uma maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa. Ela se produz através da interação social dos indivíduos, que elaboram seu modo de pensar e sentir, construindo seus valores. Até mesmo a linguagem humana é um produto da cultura. A cultura é dinâmica, histórica e resulta da intervenção humana sobre o mundo. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas originários, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais, como as cavalhadas de Perenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. E aqui no Rio Grande do Sul temos a Semana Farroupilha e a Festa da Uva, por exemplo. Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura diversa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliado a um modo de vida em contato com a natureza. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu ao longo de sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos da indústria cultural. Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. Hoje, podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a periferia, sendo muitas vezes confundidos com elementos da indústria cultural, ou também incorporado por eles. A cultura brasileira, como vimos, é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindos de vários polos culturais estabelecidos em todos os estados e todas as regiões brasileiras. Essa vastidão cultural deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que vários povos migraram para o nosso país em fluxos variados e, em segundo lugar, pelas grandes dimensões territoriais brasileiras, que nos caracterizam como um país de proporção continental que possui condições climáticas e geográficas diferentes entre si. Agora que podemos refletir um pouco sobre o que é cultura e entender sobre os diferentes aspectos da cultura brasileira, vamos pensá-la dentro do contexto da globalização e do mundo atual? Com a globalização, ampliaram-se as facilidades na comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas
e os diferentes costumes podem agora interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Entretanto, observa-se também que esse processo não se dissemina de forma igualitária, sendo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais. Desta forma, podemos entender que a existência de uma sociedade globalizada não ocorre de maneira uniforme, até porque o mundo é composto de nações vivendo diferentes estágios de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a globalização não pode ser vista como um fenômeno homogêneo, que levaria à expansão e à uniformização em todas as sociedades. Pelo contrário, o que acontece é que se tem um processo de desenvolvimento seletivo, descontínuo e excludente. Por exemplo, é bem mais comum alguém aqui no Brasil ouvir uma música ou assistir uma série, um filme produzido, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, do que aconteceu ao contrário. Uma novela brasileira, uma música brasileira se disseminar na cultura inglesa, por exemplo. Uma das questões que promovem esta hierarquia na disseminação cultural é a chamada indústria cultural. Essa indústria é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e comportamento e também, por exemplo, as atividades de lazer que as pessoas exercem. Portanto, vamos fazer uma reflexão. Será que existe atualmente uma padronização cultural? Vale considerar que toda cultura, em todo o mundo, já foi modificada de alguma forma, devido às interações sociais e culturais que ocorrem já há milhares de séculos. Portanto, a sociedade globalizada faz crer que existe uma união, quando na verdade o que acontece é uma tendência à unificação e à hegemonia do mercado global. As culturas nacionais e regionais tentam manter-se e atuar socialmente, resistindo ao predomínio da sociedade global ou da chamada aldeia global. Reconhece-se que a cultura popular vem resistindo fortemente, mas tem de ceder espaço para a cultura de massa, ditada pela globalização, onde os valores, hábitos e costumes vêm sendo substituídos por outros em nome dos novos valores necessários para o indivíduo adaptar-se às novas regras sociais vigentes. As tecnologias da comunicação acentuam essas influências culturais numa escala global, de forma instantânea, a exemplo dos celulares, dos smartphones e das redes sociais. As informações passam a ser recebidas em tempo real. Por exemplo, algo que aconteceu há 5 minutos lá no Japão já pode ser um dos assuntos mais falados aqui no Rio Grande do Sul em questões de poucos minutos. Também os produtos passam a ser transnacionais, como a gente viu na aula passada, a questão das empresas multinacionais. E simultaneamente, as produções regionais, nacionais, já nascem numa escala global. Ou seja, o universal e o mundializado se sobrepõem ao singular e às identidades individuais. Contudo, a gente não precisa ver essa questão exclusivamente de um ponto de vista mais pessimista, porque a gente pode considerar, a gente tem que considerar que uma grande parcela das pessoas vem recebendo serviços e produtos de cada vez maior excelência, e as tecnologias vêm promovendo uma verdadeira revolução nos campos da sociedade, da ciência, na saúde, por exemplo, grandes avanços importantes para tratar diversas doenças, enfim. Mesmo assim, vale lembrar daquela reflexão que a gente fez na aula passada, né? Será que todo esse desenvolvimento, toda essa tecnologia chega para todo mundo? Na verdade, isso se dá de forma muito desigual, sendo que os países mais desenvolvidos recebem bem mais recursos do que aqueles países considerados periféricos ou de terceiro mundo, por exemplo. E isso, na questão cultural, não ocorre de forma diferente. Tudo certo até então? Agora vamos prosseguir falando sobre alguns assuntos específicos da cultura brasileira e entendendo o papel da globalização na transformação e no desenvolvimento também desses elementos culturais.
Sobre o cinema, a primeira produção cinematográfica brasileira ocorreu em 1914, muito próximo à grande explosão do cinema norte-americano que aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial. Desde então, entre altos e baixos, o cinema brasileiro vem ganhando visibilidade nacional e estrangeira, mas ainda sofre com a falta de espaço e reconhecimento pela população e pela indústria cultural. Com a globalização e os Estados Unidos tornando-se padrão mundial, sua cultura e seus produtos cada dia mais se transformam em parâmetros de diversas áreas, e no cinema não foi diferente. Existe um preconceito de que o cinema brasileiro não é bom, porém, entende-se que a questão não é a qualidade do nosso cinema, mas o grande poder de influência das produções estadunidenses no Brasil, que faz com que as produções nacionais possuam menos espaço. Quando assistimos um filme, estamos identificando e aprendendo diversos traços culturais e hábitos, o que influencia no comportamento de demais culturas. Por isso, o filme pode ser muito influente na questão cultural da sociedade, e hábitos de outros países podem acabar sendo absorvidos ou assimilados pela sociedade brasileira. O Brasil possui uma culinária original e expressiva. Ao longo de 500 anos e a partir do processo de globalização, o brasileiro assimilou e transformou a cozinha europeia, principalmente a portuguesa, assim como as especiarias que os colonizadores trouxeram da China e da Índia, por exemplo, adicionando-lhe assim ingredientes da cultura africana, das diversas culturas indígenas também. Na atualidade, cada região brasileira possui seus pratos típicos. No sul e no sudeste, onde se encontram grandes rebanhos bovinos e ovinos, a população consome bastante churrasco de carne e linguiças assadas na brasa, acompanhadas por arroz branco, salada de maionese, farinha de mandioca torrada, aipim cozido, saladas verdes e pão. Outros pratos tradicionais são os seguintes: guisado no pau, boi atascado, pernil de cordeiro, costelão, churrasco de ovelha, tripa grossa e outros. Os gaúchos, em particular, consomem bastante o chimarrão, um chá quente feito com folhas de mate amargo trituradas. No Brasil, a música é uma das mais importantes manifestações da arte e da cultura nacional. A música brasileira é respeitada e apreciada nacional e internacionalmente. A música do Brasil reflete, portanto, a sua diversidade cultural. Há um número praticamente incontável de estilos e ritmos que fazem parte da história musical do país. Novas tendências musicais surgem e se renovam, mas a criatividade musical característica brasileira sempre se mantém. Ao longo do tempo, houve a mistura de sons indígenas, africanos e europeus. Estes se misturam e influenciam a música brasileira atual. Cada grupo influenciou a música com seus instrumentos, danças e ritmos. Alguns dos gêneros musicais populares que se originaram do país são o samba, o choro, a bossa nova e a música popular brasileira. O samba de roda surgiu por volta de 1860 entre os escravos na Bahia. Essa variante de samba está ligada ao culto de orixás e caboclos e a capoeira. O samba de roda é uma forma de preservação da cultura dos negros africanos que foram escravizados no Brasil. É característico por palmas e cantos, instrumentos como a viola, o pandeiro, o chocalho e o berimbau. A bossa nova adveio do samba. Ela é um estilo musical de samba brasileiro originado no final da década de 1950. Inicialmente era apenas uma forma diferente de cantar o samba, mas logo incorporou elementos do jazz e desenvolveu um contorno baseado na voz e no piano ou no violão. Diferentemente do samba, não se originou nas favelas, e sim nos bairros de luxo do Rio de Janeiro. A bossa nova foi lançada por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e por jovens compositores de classe média da Zona Sul Carioca. A MPB
sigla derivada da expressão música popular brasileira, é um gênero musical surgido no Brasil em meados da década de 1960, na cidade do Rio de Janeiro, como a segunda invenção da bossa nova, mas com uma forte influência do folclore brasileiro, que já vinha desde 1932. A MPB começou com um perfil marcadamente nacionalista, mas foi mudando e incorporando elementos de diversas outras culturas musicais. Essa diversidade é até saudada como uma das marcas desse gênero musical. O funk nem sempre foi como conhecemos hoje em dia. Inicialmente derivado da soul music, gênero inspirado pelo R&B e no gospel do Zewa, entre o fim dos anos 1950 e início dos anos 1960, especialmente entre a população negra. O gênero, com o passar dos anos, sofreu diversas transformações. Trazido para o Brasil no final dos anos 1970, os primeiros bailes funks eram realizados na zona sul do Rio de Janeiro, área nobre da cidade. Logo em seguida, o funk chegou na periferia da cidade, que o adaptou à realidade local. Principalmente a partir dos anos 2000, o funk passou por mudanças, não somente em seu lugar de origem, periferia, agora ele toma conta das casas noturnas, academias e tantos outros lugares frequentados, em sua maioria, pela classe média. Nessa mesma época, os bondes começavam a fazer sucesso, como por exemplo o bonde do Tigrão. Atualmente, o funk movimenta milhões na indústria musical. O principal canal do YouTube brasileiro, com mais de 36 milhões de inscritos, por exemplo, é o canal Condzilla, da produtora Condzilla Filmes. Agora, por fim, vamos concluir entendendo um pouco sobre as contradições destes novos modelos de padrão cultural e de globalização. Após a Revolução Industrial e Revolução Tecnológica, a distância entre os continentes diminuiu. As tecnologias e os meios de comunicação em massa tornaram a vida das pessoas mais fáceis e, portanto, as aproximou. Por meio da TV e da internet, é possível conhecer culturas de outros países, trazendo assim para a casa das pessoas novas tradições e novos costumes de diferentes povos, globalizando assim a cultura. Segundo alguns estudiosos, a intensificação dessas trocas culturais criaria o que se chama de aldeia global, ou seja, aconteceria uma cultura global padronizada, onde todos beberiam o mesmo refrigerante, comeriam a mesma comida, ouviriam as mesmas músicas e vestiriam a mesma marca de roupa, por exemplo. Portanto, a forte identidade nacional permitiu e intensificou outros processos, como por exemplo o hibridismo cultural, onde as culturas, ao invés de se sobrepor, elas se misturam. Por exemplo, na questão específica da língua, existem palavras em inglês hoje comumente usadas na língua portuguesa, como por exemplo mouse, aquilo que a gente usa para mexer o computador, hambúrguer, mas isso não significa que aconteceu uma homogeneização, e sim o contrário. Esses novos elementos foram incorporados pela nossa cultura, criando assim novos significados. Outro fenômeno que ocorre também são os choques de cultura, onde culturas diferentes, ao entrar em contato, criam conflito entre si. Portanto, de fato, não ocorreu essa questão da aldeia global. Concluindo, então, pessoal, o que ocorre com a globalização da cultura é, por um lado, a diversificação dessas diferentes culturas e, por outro lado, uma massificação cultural. Isto é, uma resposta mundial ao que os meios de comunicação em massa tentam impor sobre os povos e culturas. Essa globalização, ela é positiva a partir do momento que ela possibilita a interação cultural e o conhecimento de diversas culturas. Porém, a partir do momento que ela começa a querer impor uma cultura em benefício da outra, isso se torna algo ruim. Por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e fazer um convite para continuar na próxima aula, que vamos falar um pouco sobre a história recente do Brasil e entender melhor como está a situação atual do país. Te vejo lá!